galerinha linda do nosso canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom estar com vocês aqui novamente hoje para nós aprendermos mais da palavra de Deus, não é? Para nós ouvirmos histórias lindas da palavra de Deus. E eu quero agradecer a todos vocês que têm aí se inscrito no nosso canal, você que está deixando seu like, você que está deixando seu comentário. Muito obrigado por estar aí no nosso canal, Tia Vanessa Ministério Infantil. E você que ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Olha só, eu vou soltar agora um hino da Tia Vanessa para você tentar descobrir que história nós vamos contar hoje, tá bom? Então escuta aí. Olha só. Que história nós vamos contar hoje? Qual será a história de hoje? Você já descobriu qual é a história? A história, o hino fala assim que nós estamos envolvidos numa grande obra. Você já descobriu qual é a história de hoje? Qual que é a história de hoje? Se você descobriu qual que é a história de hoje, escreve aí pra nós, ó. Você descobriu qual é a história de hoje? Descobriu qual é a história de hoje? Pois é, isso mesmo, nós vamos falar da história de Neemias. Ele era um copeiro do rei. Então vamos pegar a nossa Bíblia? Vamos? Então, galerinha, pois é, você que já descobriu qual que é a história de hoje, através do hino que a gente soltou aí para você ouvir. Então, isso mesmo, nós vamos falar de Neemias. Eu te convido a ir lá, pegar sua Bíblia e junto comigo nós lermos a palavra de Deus. Ó, eu já peguei a minha Bíblia, vamos ler junto? Tá lá em Neemias, no capítulo 1. Olha só, Neemias no capítulo 1 e o 3, porque hoje nós vamos falar de algumas coisas importantes que Neemias fez naquela época. Então lá em Neemias, no capítulo 1, fala assim, que Neemias recebeu uma visita. Neemias recebeu uma visita na casa dele. Ele recebeu uma visita do povo da cidade dele lá de Jerusalém. E ele perguntou como estava a cidade dele. Olha só, a palavra disse assim, olha. A palavra diz que lá no capítulo 1 de Neemias, versículo 2 diz assim, que veio Anania, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria, Neemias, e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido. As suas portas estão queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, a palavra de Deus vai dizer que ele assentou e chorou muito. Ele lamentou muito por alguns dias. A palavra vai nos dizer que Neemias sentou, chorou muito por alguns dias. Ele lamentou e ele chorou, orou, jejuou por alguns dias. Porque a notícia que ele recebeu era uma notícia muito triste. Nós ficamos tristes quando recebemos notícias assim, não é? Quando as pessoas nos dizem coisas tristes, a gente chora. Neemias ficou assim. E ele esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. E a palavra vai nos dizer que Neemias começa a orar a Deus e dizer assim, olha, e disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus ouvidos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos e nem os juízos que ordenastes. Lembra-te, pois, das palavras que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo
vos transgredirei e vos espalharei entre os povos. E se vós converterdes a mim, guardareis os meus mandamentos e cumprireis então. Ainda que vós estejam na extremidade do céu, e lá eu ajuntarei e os trarei do lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar. E o Senhor disse, ele fez essa oração, ele lembrou, Senhor Deus, lembra das promessas que o Senhor nos fez? Que se nós nos convertermos, que se nós andarmos no seu caminho, nós podemos estar espalhados por todas as extremidades do céu, que o Senhor irá nos juntar de volta. Ele fez essa oração, criança. Quem sabe tem alguém na sua casa que está espalhado, que está fora da presença de Deus. Se você dobrar o seu joelhinho agora e orar ao Senhor e falar com Ele, Deus, o Senhor prometeu que eu e minha casa serviremos o Senhor e que o Senhor ajuntará a minha família. O Senhor vai trazer de volta, porque aqui o Senhor fala, olha, eu trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar. Sabe qual que é o lugar, criança, que Deus tem escolhido para mim, para você habitar? É o céu. O Senhor tem escolhido o céu para mim e para você habitar. Então, Neemias, pensativo, triste, orou ao Senhor. E a Bíblia fala que ele era copeiro na casa do rei. Você sabe o que é um copeiro? Copeiro é aquela pessoa que serve ao rei, que come as comidas antes do rei comer. Ele era copeiro na casa do rei. E aí, quando ele foi se apresentar diante do rei para servir o rei o vinho, Neemias estava triste. Mas sabe uma coisa interessante? Naquela época, as pessoas não podiam aparecer diante do rei triste. Elas não podiam aparecer do rei de qualquer jeito. Eu e você temos um privilégio. Nós podemos nos apresentar diante do nosso Rei Senhor Jesus tristes, que Ele nos consola, Ele nos dá alegria. Mas Neemias não podia aparecer diante do rei, não podia servir o rei triste. E quando ele chega para servir o rei, sabe o que acontece quando ele chega? O rei olha para ele e fala, Neemias, tem alguma coisa acontecendo com você, Neemias. Tem alguma coisa acontecendo. Só pode ser tristeza de coração, Neemias. O rei fala com ele, olha, Neemias, tem alguma coisa acontecendo com você. E só pode ser tristeza de coração. Deixa eu te dizer uma coisa. O rei te conhece. Mesmo que você tenha um sorriso lindo, mesmo que você tenha um sorriso bonito, o rei te conhece quando você está triste, quando você está angustiado. E assim o rei percebeu que Neemias estava angustiado. E ele perguntou para Neemias o que ele queria. Neemias elevou o pensamento dele ao Senhor, porque a gente pode orar ao Senhor em todo momento. Neemias elevou o pensamento dele a Deus e perguntou para Deus o que ele dizeria para o rei. E ele disse, olha, eu recebi uma notícia muito triste. Jerusalém está destruída, a minha cidade, meu povo, está tudo destruído. Os muros de Jerusalém estão em ruínas. Os muros de Jerusalém estão fendados, cheios de fendas. Eu preciso ir a Jerusalém. Aí o rei perguntou para ele o que ele precisava para ir. Sabe, criança, quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, quando nós estamos debaixo do plano de Deus, o Senhor nos dá o recurso. E aí o rei permitiu que Neemias fosse para Jerusalém para cuidar dos muros de Jerusalém. E aí Neemias saiu e o rei ainda deu ele cartas, o rei deu ele ouro, o rei deu ele joias para que ele fosse até Jerusalém. E a palavra de Deus vai nos dizer que Neemias, quando chega em Jerusalém, ele dá algumas voltas pela cidade durante algumas noites. Vamos ler aqui na palavra de Deus? Tá assim, olha, no capítulo 3 fala assim, olha, e levantou-se. A palavra do Senhor fala que ele vai até lá e ele dá voltas sobre a cidade. Ele observa como estava a cidade. Olha só, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, né? Ele olha a cidade, ele
pesquisa a cidade primeiro, antes de Neemias chegar. Nossa, vou lá, vou reconstruir. Não. A palavra do Senhor aqui no capítulo 3 fala que ele dá voltas pela cidade. Ele olha a cidade, ele procura ver como estavam os muros de Jerusalém. Né? Ele começa a olhar e ver, né, como estavam os muros de Jerusalém. A palavra do Senhor no versículo 2 fala assim, olha, e de noite me levantei e poucos homens comigo. Não declarei ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado comigo. E de noite saí pelas portas do vale para ir ao lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos às suas portas, e que tinham sido consumidos pelo fogo. Então, criança, olha só a palavra do Senhor aqui no capítulo 2, a partir do versículo 11, 12 e 13, vai nos contar que ele levanta e sai pela cidade durante a noite, olhando os muros que estavam todos destruídos, as portas fendidas pelo fogo. E ele não contou para ninguém ainda o que queria fazer. Quando foi no outro dia, ele chama todos e convida todos a pelejar com ele. Ele fala assim, olha, eu estou aqui para poder tapar as brechas, para juntos reconstruirmos os muros de Jerusalém. Vamos reconstruir os muros, vamos tapar as brechas, as fendas do muro de Jerusalém. E aí ele começou, sabe, criança, junto com as pessoas a tapar as brechas. E eu queria te convidar junto comigo a tapar algumas fendas dos nossos muros. Tia, como que eu posso tapar essas fendas, tia? Com coragem. A gente pode tapar as fendas do muro com coragem. Neemias foi corajoso, ele não teve medo. Tia, como mais eu posso tapar as fendas do muro, tia? Com oração, olha só, com oração, com amor. Eu posso tapar as brechas do muro, as fendas do muro com oração, com amor. Olha, com o que mais, tia, eu posso reconstruir o meu muro? O que mais pode ser tapado as fendas do muro, tia? Com fé, com temor e com obediência. Com obediência. Olha como está tampado as fendas do nosso muro, criança. Nós podemos tapar as brechas do muro com oração, com amor, com coragem, com fé e com obediência. E aí teve um momento que as pessoas ficaram com medo. Sabe por que as pessoas ficaram com medo? Porque a Bíblia vai nos dizer que levantou 3 homens. 3 homens se levantaram para tentar contra a vida deles. Inventaram mentiras, calúnias, para fazer Neemias desistir de restaurar os muros de Jerusalém. Mas Neemias mandou um recado para eles. E você vai mandar um recado para as pessoas que estão dizendo para você desistir? Você vai dizer, olha, eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Foi isso que Neemias disse, olha, estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Eu e você estamos envolvidos numa grande obra e nós não podemos parar de orar, não podemos parar de louvar o Senhor, de adorar o Senhor, mesmo na sua casa, mesmo sem você poder ir para a igreja igual você gosta de ir, sem você poder ir para a escola dominical. Eu te convido, junto comigo nesse dia de hoje, a tapar as brechas da nossa Jerusalém. Nós vamos orar e você vai falar, Deus, me dá coragem, me dá amor, Senhor, multiplica a minha fé e me ensina a ser obediente, para que eu possa reconstruir a minha Jerusalém, para que eu possa tapar as brechas, Senhor, que por outrora estão no meu muro. Vamos orar comigo? Vamos. E você vai dizer, hein, junto comigo, eu estou envolvido numa grande obra e não vou parar. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da sua palavra, Pai, como Neemias orou, Senhor, nós oramos nesse dia de hoje. Pai, nos ajude a reparar as brechas, a tapar as fendas do muro, Senhor. Pai querido, se tem alguma Jerusalém que está aí destruída, se tem alguma casa, Senhor, que está assolada
pelo medo, Senhor, pela angústia, pela ansiedade. Pai, dê essa pessoa, Senhor, a fenda, Senhor. Ajuda essa pessoa a tampar a fenda, Senhor, com coragem, com temor. Pai querido, no nome de Jesus, dê essa pessoa o tijolinho da fé, para ela ir construindo os muros, Senhor, com base em Ti, ó Pai. Visita esta criança, esse papai, essa mamãe, essa pessoa, esse jovem que vai ouvir esta oração, que por outrora está aí angustiado, preocupado com o desemprego, preocupado com o que vai ser do nosso país. Pai, que nós viemos nos levantar como os Neemias nesses últimos dias, para tapar as brechas, para ter coragem, fé e ousadia e continuar, Senhor, fazendo a sua obra. Mesmo que venha se levantar Sanbalat, Tobias, e venham inventar mentiras, murmurações, querendo nos fazer parar. A palavra de hoje é: estou envolvido numa grande obra e não posso parar. Eu não posso parar de adorar, eu não posso parar de te servir, eu não posso parar, Senhor, porque o Senhor é quem me sustenta, é o Senhor que está conosco. Amém? Amém? Você não pode parar. É o Senhor que está com você, amém? Então, beijo, espero que você tenha gostado da história, viu? Que o Senhor possa falar na sua vida. Então, olha, compartilha essa história com alguém que esteja precisando. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like, deixa seu comentário da próxima história que você queria que nós contássemos, viu? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal. E o coração de uma criança é de quem chegar primeiro, viu? Vamos proteger a nossa Jerusalém, vamos restaurar as brechas, vamos tapar as brechas da murmuração, do ódio, né? Vamos envolver a nossa casa, a nossa família em amor, amém? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.